Eu vou bater um papo com o advogado Marcos Vinícius, candidato à presidência da OAB Seccional Acre. O Marcos é o candidato da chapa Uma Ordem para Todos, que tem como vice o pré-claro doutor Luiz Saraiva, que eu não vou dizer que na faculdade deram um apelido carinhoso ao doutor Luiz Saraiva, não vou dizer, dos mais respeitados advogados do nosso estado. O Marcos Vinícius Jardim Rodrigues tem 36 anos, é casado, pai de 2 filhas e candidato à presidência da OAB, na chapa que já expus. É formado pela Universidade Federal do Acre, com atuação nos ramos do direito civil, empresarial e administrativo. É pós-graduado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem agora, neste momento, está fazendo sua pós-graduação MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. É o vice-presidente atual da Ordem, foi o primeiro presidente da Comissão do Jovem Advogado e, ao completar 5 anos de inscrição, conselheiro da seccional suplente, depois titular. Muito bem, Marcos Vinícius, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui no nosso Gazeta Entrevista. Marcos, em primeiro lugar, por que você quer ser presidente da OAB? Alain, já me fiz várias vezes essa pergunta e hoje eu tenho ciência de que isso foi um caminho natural da minha carreira dentro da instituição. Como você mesmo falou, fui o primeiro presidente da Comissão do Jovem Advogado, fizemos um belíssimo trabalho, construímos muita coisa lá. No decorrer do primeiro mandato, fui galgado a conselheiro seccional suplente, depois titular. Terminei o primeiro mandato já como secretário-geral adjunto, ou seja, já na diretoria. Iniciei esse segundo mandato na vice-presidência, também acumulando as funções de presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas. Isso tudo aconteceu de uma forma natural, de uma forma progressiva, o que fez com que o Florindo e todo o grupo, analisando as propostas, analisando o que a gente poderia fazer de melhor para a seccional, analisando a questão do meu vigor, da minha juventude, da minha experiência dentro da seccional, diante de todo esse quadro evolutivo, que eu seria a melhor escolha, logicamente isso ponderado, isso amadurecido, isso conversado entre todos os advogados, isso foi feito uma pesquisa de boca em boca, de conversa, o que achavam, entendeu? Ponderamos várias situações com o que aconteceu que eu fosse chamado para essa missão, que eu tenho muita honra de estar agora postulando. O senhor colocou o seu nome à disposição ou o senhor foi convencido pelos advogados, por seus pares e pelo próprio atual presidente, do qual o senhor é vice, a se candidatar ao cargo? Como eu falei, já vinha, foi um caminho natural, não é uma coisa impositiva, você não pode ser o candidato de si mesmo, dizer eu quero, as coisas foram acontecendo, perguntaram, lógico, eu tenho a maior honra de estar postulando essa missão, de você representar os advogados acrianos, mas foi um caminho natural. Foi um caminho natural, você Muito não faz bem. isso de forma impositiva, mas Sem houve uma dúvida. discussão e eu tenho muita felicidade de ter sido escolhido. Na sua opinião, qual o conceito da OAB Acre hoje perante o cidadão acreano? A OAB Acre é uma conquista. Hoje a gente tem a OAB Acre, uma instituição forte, uma instituição respeitada, uma instituição que protege o advogado, uma instituição que protege a Constituição brasileira, que protege o cidadão acreano, que se manifesta em todas as situações, que é aclamada, que é chamada para que manifeste a sua missão, que manifeste o seu desígnio. Então, o conceito que eu tenho da OAB hoje é o conceito que você tem, é o conceito que qualquer cidadão acreano tem, que o advogado, que o estudante de direito tem, que é essa instituição que hoje se faz presente e que cumpre a missão para a qual ela foi estabelecida. Alguns advogados por todo o Brasil, bacharéis em direito, vou reformular a pergunta, entraram com ações no Supremo para derrubar o exame da ordem. O que o senhor pensa a esse respeito? Qual a sua opinião sobre a necessidade do exame da ordem para qualificar e preparar o advogado para o devido exercício da profissão em todos os pontos do país? Que tema caro esse para nós, Alain, até porque entramos na OAB, temos hoje essa nossa representatividade com o argumento de moralizar a nossa seccional e um dos principais argumentos que nós tínhamos era aplicar um exame de ordem realmente decente, digno. O exame nacional. O exame nacional. Aderir ao exame nacional, como já era proposta, uma das primeiras seccionais do país a aderir ao exame unificado, porque seria que realmente... é dificílimo.
É difícil, é um exame realmente que mede a base do aluno, realmente saber se ele tem condições mínimas para exercer, porque o advogado ele lida com a liberdade da pessoa, ele lida com o patrimônio da pessoa, ele defende a vida, ele defende a Constituição e ele não pode servir de laboratório, nem o cidadão, nem o seu direito pode servir de laboratório para um profissional aprender. Então, realmente, uma missão dessa envergadura necessita de um profissional que realmente tenha capacidade para exercê-la. Então, o exame de ordem é necessário. Realmente, temos o ensino jurídico ainda a desejar no Brasil inteiro. Então, não podemos jamais prescindir desse forte instrumento de capacitação do estudante de direito. Então, a gente tem sim vontade que isso... Nós queremos realmente que as faculdades melhorem os índices de aprovação e temos um trabalho já juntamente com as faculdades para a nossa proposta de trabalho, mas que ainda é necessário, é necessário. O que a OAB Acre pode fazer para melhorar ou para ajudar, auxiliar as faculdades de Direito no Estado, sejam elas as particulares ou a Universidade Federal do Acre, para melhorar a qualidade do curso de Direito no nosso Estado? O que a OAB pode fazer? Nós temos um projeto, inclusive na nossa proposta de campanha, arrojado para isso. Criamos agora a chamada Comissão do Estudante de Direito da OAB. O estudante de Direito agora, um representante por período de cada uma das faculdades. Essa comissão estará dentro da OAB, junto com a OAB Jovem. O estudante de Direito agora tem um canal direto com a instituição para reclamar, por exemplo. Para reclamar. O professor falta demais na universidade tal. Sim. Na faculdade tal, a aula é uma bomba. Não está tendo, o professor está faltando, não está aplicando prova. O que a OAB pode fazer? É isso que eu estou falando. Aí tá, o estudante tem esse canal direto, junto com a OAB Jovem. Os coordenadores do curso de Direito fazem parte da nossa chapa, entendeu? Temos a comissão de ensino jurídico. Todo esse sistema de rotatividade que terá estudante, coordenadoria do curso de Direito, comissão de ensino jurídico composta por professores das universidades, fará o que acontece? Trarão essas mazelas e essas dificuldades para a nossa seccional, levaremos ao Conselho Federal e perguntaremos ao Conselho Federal o que essas universidades poderão fazer para melhorar. Traremos a resposta, levaremos aos alunos, levaremos à coordenadoria do curso de Direito. Está aqui, a ideia é essa. Nós queremos que os índices de aprovação das universidades acreanas melhorem muito. Como? Fazendo isso através dessa sinergia. Muito bem. O senhor ainda é presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas? Sou. O seu adversário, o advogado Sanderson Moura, fala de forma muito clara que vai lutar pela defesa intransigente do respeito às prerrogativas do advogado. Quais são as prerrogativas que, na sua opinião, têm sido desrespeitadas ao longo dos últimos anos e que, portanto, servem como base para essa luta, inclusive de alguns advogados representados pelo seu adversário oponente, Sanderson Moura? Que prerrogativas são essas? O senhor acha que estão sendo desrespeitadas ou não? É exagero? O que o senhor pensa disso? Não é exagero de modo algum. Infelizmente, ainda temos autoridades públicas que não respeitam o nosso estatuto, que não respeitam a própria Constituição, não respeitam o próprio regulamento para o qual eles ingressaram no poder público. Temos, sim, no país inteiro essa celema, essa problemática, não à toa que existe hoje um projeto de lei para criminalização da violação das prerrogativas. A grande maioria que nós temos aqui, assim, o mais comum é acesso a processo, né? O juiz dificulta, a inquérito policial, o delegado dificulta o acesso ao inquérito, também dificulta o acesso ao cliente, no caso um cliente que está preso. Então, o mais comum é esse, a questão do recebimento do magistrado, ele não quer receber, o profissional da advocacia. Inviolabilidade do escritório, por exemplo? Muito pouco. Não é um problema que a gente não, tinha realmente uma celema, isso foi motivo, inclusive, de um tema da Conferência Nacional em Natal, que foi essa questão do Estado policialesco, né? Invasão de escritórios, grampo telefônico em advogados. Nós tivemos um caso pontual aqui de grampo, grampo ilegal em relação ao advogado. Nos manifestamos, fizemos o desagravo público, fizemos a representação perante a corregedoria. Mas o mais comum são essas hipóteses que eu te falei. E no caso, nós falamos ainda há pouco da ação do advogado na defesa de seu cliente preso. Infelizmente, ainda chegam aos ouvidos da imprensa e das autoridades policiais advogados que levam celular para o cliente preso e muitos até levam droga para o cliente preso. O que o Conselho de Ética da OAB faz nesses casos, o que tem feito e o que o senhor pretende fazer, se eleito for, para punir exemplarmente esse tipo de profissional?
Olha, nós temos orgulho, não só a Comissão de Defesa de Prerrogativas, como o Tribunal de Ética e Disciplina foi criado na nossa administração, não existia antes. E funciona muito bem, realmente é um resguardo moral que nós temos no nosso Tribunal de Ética e Disciplina, que é presidido pelo Dr. Vanderlei, tem o auxílio do Dr. Jorge Araquim, acima de qualquer suspeita. Lógico que ninguém faz uma caça às bruxas, mas nós temos hoje centenas de advogados suspensos por questão de disciplina. Muito questão de, lógico, de parcelamento, de anuidade que não paga, que é uma obrigação disciplinar, mas todos os casos em que o advogado é representado, é dado o direito de defesa, ele se manifesta, é nomeado um relator através de um sorteio e são julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que tem cumprido sim a sua missão. Quais são, em sua opinião, as demandas mais importantes hoje para a Ordem do Advogado do Brasil, Seccional Acre? Quais são as demandas mais importantes da Seccional Acreana? A gente tem nosso mote maior a prestação de serviço, realmente fazer com que as comissões de assessoramento façam a sua missão, cumpram a sua meta de maneira mais efetiva, aproximar mais a instituição do advogado. Então a gente tem trabalho, tem projeto para o jovem advogado, como eu falei, criação do escritório corporativo, fortalecimento do escritório corporativo, perdão, criação do escritório compartilhado, que é uma estrutura para aquele jovem advogado que não tem condição ainda de ter o seu escritório, que ele utilize um computador, um scanner, né, fornecido pela OAB. Nós vamos oferecer a livraria do advogado, entendeu? Terminar o nosso clube. Nós temos várias demandas que estão nas nossas propostas, entendeu? Levar a ESA para o interior. Você falou em Luiz Flávio Gomes pouco tempo atrás, na nossa conversa, nós fechamos com o Luiz Flávio Gomes um convênio, ele tem um site, Atualidades do Direito, site fantástico de atualização diária das principais notícias e atualização comentada por mais de 150 profissionais. A OAB fechou um convênio e está disponibilizando de graça, isso é pago, de graça para todos os advogados do Estado, ou seja, importantíssimo profissional da capital, que é uma atualização de qualidade, muito mais importante para o advogado do interior, pela dificuldade de acesso à nossa capital. Hoje, esse profissional do interior terá à disposição uma ferramenta fantástica de atualização jurídica. Nós ainda temos um convênio com a Associação dos Advogados de São Paulo. Estaremos levando para Cruzeiro do Sul uma TV com antena. São chamados minicursos extremamente importantes, contemporâneos, matérias do dia a dia. Estamos levando para Cruzeiro do Sul também isso. Muito bem. Para finalizar, que o nosso tempo é curto, por que o senhor acha que suas propostas, o seu projeto, são melhores do que seu adversário, Sanderson Moura? Porque são propostas mais concretas, porque são propostas baseadas no nosso trabalho, baseadas no que a gente vê, o que o profissional precisa, na necessidade do advogado. A gente não diz só o que vai fazer, a gente diz como vai fazer. Nós sinalizamos que a mulher advogada tem que ter uma participação maior na OAB, como, além do número, por exemplo, maior de componentes na nossa chapa, tem uma mulher advogada na diretoria da OAB. O nosso sonho é que na próxima eleição, quem sabe, uma candidata a presidente da OAB, uma candidata mulher no nosso Conselho Federal. Então a gente tem aqui propostas factíveis, propostas realmente que vão ter uma repercussão imediata para o advogado, no dia a dia do advogado. Nós não temos só discurso, nós temos assim, uma moral de projeto, um mérito realmente que atende ao advogado. Então é por isso que eu acho que a nossa proposta é mais factível, porque ela parte de um grupo. Ela não parte só de uma ideologia, não parte só de um pensamento meu. Ela parte de um pensamento de um grupo que sabe o que está acontecendo, que batalhou muito para a OAB chegar a esse patamar que ela tem e que tem ideia de que a gente precisa avançar, e essas ideias estão aqui encartadas como uma forma realmente factível, uma forma realmente concreta de avanço para o profissional, para a sociedade, para o estudante de direito. A eleição da OAB Acre acontece no próximo dia 20 de novembro, terça-feira, e eu conversei aqui com o doutor Marcos Vinícius, candidato da chapa Uma Ordem para Todos. Doutor Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua... Obrigado a você, Ana, mais uma vez, pela oportunidade. Prazer imenso tê-lo aqui. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.